Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda de volta ao nosso canal. Eu creio que você chegou até aqui porque você está acompanhando, né, esses vídeos. Espero, creio eu, que desde os anteriores, né, e que você chegou aqui a partir de os vídeos anteriores, não é? É muito importante que você comece pelo começo. Comece pelo primeiro, para que você possa compreender sobre o que nós estamos falando quando você chega nesse ponto aqui. Se você começou a ouvir a esse, assistir esse, eu indico que você comece, retome, pare aqui e retoma para o primeiro, quando nós falamos sobre os fundamentos. É muito importante que você vá assistindo da forma que nós fomos postando aqui, para que você possa compreender melhor o tema que nós estamos tratando. Por que batizar em nome do Senhor Jesus Cristo? No vídeo anterior, nós já falamos da importância da revelação. O apóstolo Pedro, Mateus, Paulo, Silas e tantos outros que pregaram o evangelho, né? Que agiram por meio do Espírito Santo, eles o fizeram a partir da revelação, né? Então é necessário revelação. É citado nos versículos encontrados em São Lucas capítulo 24, do versículo 45 até o 47, que Jesus abriu o entendimento dos discípulos. Foi, portanto, necessário que o entendimento deles lhe fosse aberto, porque senão eles não compreenderiam as Escrituras. Lembre-se, e eu gosto muito dessas passagens, quando Jesus falava por parábolas. Quando ele estava falando, pregando para a multidão, ele falava por meio de parábolas. E as pessoas não compreendiam o que ele estava falando. E você pode ver, analisando as Escrituras, que mesmo seus discípulos, pessoas que estavam com ele, andando com ele, acompanhavam Jesus, também não compreendiam as parábolas, a forma que Jesus falava, o que ele pregava, quando ele pregava através de parábolas. Mas me alegra muito quando Jesus, depois que a multidão ia embora, que aquele monte de curiosos ia embora, e que ele ficava somente com aqueles que tinham desejo de aprender, desejo de saber mais. O que é que ele fazia com esses discípulos? Por isso que no vídeo anterior nós falamos da importância de você analisar, de você sentir dentro de você se o que te move a estar ouvindo, assistindo essa série e outros conteúdos que nós vamos colocar aqui, é um desejo. Se é um desejo, se é algo que vem da sua alma, pode ter certeza que essa sede, que esse desejo, Deus está pronto para atender. Ele vai te ajudar. Ele vai te ajudar e vai abrir o seu entendimento. Assim como ele fez com os discípulos. Nós já dissemos aqui. Jesus Cristo, o Senhor Jesus Cristo, é o mesmo ontem, hoje e eternamente. A sua maneira de trabalhar não mudou. Então, como eu estava dizendo, que eu gosto muito, quando ele afastava ali os curiosos, afastava ali a multidão, a massa, e ele ficava ali com seus discípulos, que por muito tempo não eram os 12. Os 12 ficaram no final, né? Final ali do tempo do seu ministério. Mas ele tinha bastante discípulos. Você mesmo pode examinar isso nas Escrituras. Então não eram poucos, eram bastante. Mas eram pessoas que estavam desejosas de aprender. Então quando ele sentava com seus discípulos, com pessoas que tinham desejo de aprender, ele se abria e aí ele explicava para eles as parábolas e aí eles podiam compreender. Então o que ele fazia?
ele abria o entendimento deles. Ele abriu o entendimento dos discípulos, daquelas pessoas que estavam com desejo, não é? E foi também necessário que o entendimento deles, essa abertura do entendimento, ela não foi necessária somente para os discípulos, mas ela é necessária também hoje. Nós, hoje, necessitamos dessa mesma operação. Nós necessitamos dessa mesma abertura de entendimento. Nós necessitamos que Jesus, através da sua palavra, também fale conosco. Também abra o nosso entendimento e através do Espírito Santo, né, que ele prometeu que voltaria para nós, ele em nós nos ajude a compreender, a abrir as Escrituras, para que nós não leiamos a Bíblia como um livro qualquer, mas que nós possamos ler e compreender. E essa compreensão é que é chamada de revelação. É algo que se revela, não é? É a palavra revelando-se a nós, a palavra fazendo-se clara para nós, para que nós possamos então compreender, entender as Escrituras, tá certo? E como é que nós podemos compreender? Como é que nós podemos entender as Escrituras? Através do ouvir, através do refletir, através do examinar as Escrituras e através de orar e pedir a Deus que nos ajude a compreender as Escrituras, pedir a Deus a revelação para a compreensão, para compreender as Escrituras, tá certo? Por isso que desde o início nós estamos indicando para que você faça isso. Se você tem desejo de compreender, esse assunto te chamou a atenção, esse tema, essa chamada te chamou a atenção, a mensagem da última hora, se há um desejo no seu coração de compreender essas Escrituras, pode ter certeza que você está naquela mesma situação em que estavam aqueles que estiveram lá em Atos 2 e versos 37 e 38, quando perguntaram para Pedro: que faremos, varões e irmãos? Nós também desejamos receber esse mesmo Espírito Santo que vocês receberam, essa mesma compreensão das Escrituras. Então, se você tem esse desejo, você está naquele mesmo ponto em que aqueles que estavam lá com os discípulos estavam, ou então no mesmo ponto em que estavam aqueles da casa de Cornélio, e você sabe que nós já tratamos aqui o que é que aconteceu com eles. Eles, por fim, no decorrer do processo ali, eles receberam o Espírito Santo, foram batizados e receberam o Espírito Santo. Então, se você tem um desejo no seu coração sincero de conhecer mais e de compreender o que nós estamos colocando aqui, pode ter certeza que você está no caminho certo. Não deixa esfriar esse desejo, continue analisando, continue pedindo a Deus que te ajude, porque estamos certos, Deus vai te ajudar a compreender. Tá? Então, em Lucas capítulo 14, versículo 47, nós encontramos: em seu nome, nós já falamos sobre isso anteriormente, se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando em Jerusalém. Foi Pedro um daqueles a quem Jesus havia falado e cujo entendimento também tinha sido aberto. Pedro foi um dos apóstolos que teve o entendimento aberto. E após ter escutado essas instruções, poucos dias depois começou a pregar inspirado pelo Espírito Santo e continuou até que os corações dos ouvintes ficaram comovidos, sentindo-se condenados, perguntaram a Pedro e os demais apóstolos: que faremos, varões e irmãos? É como nós dissemos há pouco, o desejo foi aumentando ao ponto que eles não tiveram como mais suportar e quiseram saber o que é que eles tinham que fazer. Então Pedro não hesitou e firmemente deu a prescrição: arrependei-vos, cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Atos 2 e verso 38. E por que Pedro não hesitou?
e firmemente deu essa prescrição, sendo que, se nós analisarmos anteriormente, eles estavam com medo. Estavam lá nos cenáculos com medo, porque Jesus tinha sido crucificado. Como é que agora ele estava, não hesitou, não estava com medo, estava firme e deu essa prescrição? Porque ele estava cheio do Espírito Santo. Né? Ele estava seguro daquilo que ele estava dizendo. E falou para uma multidão, falou para pessoas que estavam desejosos de aprender. Não é? Então, isso é muito importante, você examinar e ver se há dentro de você esse desejo, se há esse desejo, se há um clamor, se você estava buscando e você encontrou algo que você estava buscando, mas ainda não está conseguindo compreender, não deixe de continuar acompanhando esses conteúdos, não deixe de examinar nas escrituras tudo isso que está sendo colocado aqui e também não deixe de pedir a Deus que te abra o entendimento como ele fazia com os discípulos, porque, vou repetir, não é cansativo, porque é uma verdade e eu creio que você, se é um cristão, se tem conhecimento da palavra, você vai compreender quão importante é isso, essa afirmação, que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Da mesma forma que ele atendeu aqueles corações famintos que desejavam ouvir, compreender a palavra de Deus, ele também hoje compreende, ele também está disponível, disposto, pronto para te ajudar a compreender também as Escrituras. No próximo vídeo, nós vamos fazer um fechamento desse tema básico, nós vamos a algumas considerações finais. Eu aguardo você no nosso próximo vídeo. Desejo que Deus te abençoe, que Deus continue falando no seu coração, porque você chegou até aqui, certamente Deus está falando com você. Desejo que Ele continue falando com você, que você continue desejoso de ouvir a voz de Deus. Deixo aqui um abraço e nos falamos em breve no nosso próximo vídeo. Até breve.